Irmãos, vamos abrir a palavra em Efésios, capítulo 4. Enquanto nós abrimos Efésios, capítulo 4, gostaria que nós considerássemos, irmãos, o cântico que nós cantamos. É necessário que ele cresça e que nós diminuamos, sabe? Nós precisamos compreender essa verdade. Por que muitas vezes nós não diminuímos? E não permitimos que Cristo cresça em nossas vidas. Porque nós estamos muito entulhados com muitos desejos nossos. E aí Cristo não consegue crescer em nós. Amém? Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Efésios 4, 17 vai falar assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram a dissoluções, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos renoveis do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Amém? Verso 17: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Isso é um alerta. O Senhor sempre vai nos alertar. O Senhor sempre vai trazer uma palavra dura para nós, para que nós, vivendo nesse mundo, nós não sejamos conformados com esse mundo, porque nós já fomos tirados de lá. Mas veja como essa exortação aqui, ela traz uma palavra muito preciosa que o Senhor mesmo começou nesse capítulo 4, certo? Veja o verso 1 aí: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Irmãos, esse não é o Espírito impulsionando Paulo. Então nós podemos dizer que essas palavras é do Espírito. Rogo, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Por quê que o Espírito? Porque ele só pode voltar para a glória quando levar a sua igreja para apresentar a Cristo. Essa é a incumbência do Espírito. É de revelar Cristo a cada um de nós. É de mostrar como que nós estamos andando e a forma pela qual nós devemos andar, para que então nós sejamos transformados à imagem de Cristo, porque Cristo está para voltar para buscar a sua igreja. Por isso que em Apocalipse, lá no capítulo 22 vai dizer assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva. Naquele dia, o Espírito cumpriu a determinação do Pai, porque Cristo já cumpriu a determinação do Pai lá na cruz, né? Foi glorificado, só ascendeu aos céus, enviou o Espírito, e o Espírito veio habitar em nós para quê? Para nos conduzir a Cristo, né?
Então esse rogo aqui, irmãos, o Espírito Santo dizendo: eu rogo, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fomos chamados. Para que nós fomos chamados? Sermos filhos, e filhos maduros, não filhos bebês espirituais, né? Precisamos crescer na graça e do conhecimento do Senhor. Como que nós vamos crescer, irmãos? Veja o verso 11 desse mesmo capítulo 4. E Ele mesmo, quem é Ele mesmo? Jesus. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, né? Cristo reúne a sua igreja, mas Ele, para que nós andemos da forma digna pela qual nós fomos chamados, então o Senhor nos deu homens, para que no nosso reunir, possa então expressar a vontade de Deus, certo? E eu quero trazer um paralelo aqui, irmãos, de Atos, não precisamos ir lá, mas Atos 2:42, diz assim: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eu quero trazer essa palavra aqui para dentro. O Senhor nos deu, o Senhor no nosso reunir, deu-nos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Temos evangelistas aqui, né? Todos nós temos a incumbência de evangelizar, testemunhar. Mas o Senhor vai levantar alguns com essa sede de evangelismo, sabe? Profetas, aquele que fala da palavra. Pastores, aqueles que cuidam. Todos nós, homens, nós precisamos acordar, nós, homens, nós somos pastores nas nossas casas. Nós somos, e um dia vai ser cobrado isso de nós, porque nós somos o cabeça da nossa casa. Nós somos. E o Senhor um dia vai cobrar isso de nós, sabe? Cristo é o nosso cabeça. Então nós precisamos estar encabeçados por Cristo, para que nós, homens, possamos encabeçar as nossas mulheres. Encabeçar é fazer o quê? Cuidar, dar direção. Isso é pastorear o coração das nossas esposas, pastorear o coração dos nossos filhos, certo? Então, precisamos ter atenção. E além do mais, nós temos outros irmãos que nós precisamos ter um cuidado. Como é que quando o irmão está passando dificuldade, o irmão liga, corre lá, quem é que vai? É aquele que vai apacentar o coração. Pastores, né? E mestres. Sabe? Nós precisamos disso. Agora, o Senhor nos deu isso para quê? Então nós temos lá, primeiro ponto lá, doutrina dos apóstolos. Vamos pegar essa doutrina dos apóstolos e colocar aqui no verso 12, dizendo assim: então o Senhor nos deu esses homens aqui para quê? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Como é que essa igreja vai ser edificada? Como é que eu vou descobrir o dom que Deus me deu? Através desses homens que vão pregar a palavra para nós. Eles vão pregar o ensino da palavra para nós, para a igreja. Então esse verso 12 vai encaixar muito bom na doutrina dos apóstolos, né? Com vista ao aperfeiçoamento. Como é que nós vamos sendo aperfeiçoados? Quando a palavra vai nos dando direção, quando a palavra vai nos levando ao quebrantamento, quando a palavra vem trazendo para o nosso coração um caminho que Cristo deve ser tudo em nós.
Então, esses irmãos vão estar incumbidos disso, né? Então, esse primeiro passo precisa estar claro em nós. Doutrina dos apóstolos, né? Aí, a próxima palavra, ela vai nos falar de comunhão, né? Comunhão vai falar, que é o verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, quando a doutrina de Cristo, porque a doutrina não era dos apóstolos, a doutrina era Cristo. Quando a doutrina de Cristo é lançada com fundamentos firmes, vai fazer o quê? Vai fazer com que nós sejamos unidos, primeiramente com Cristo e depois com os irmãos. Então a comunhão, ela cabe muito bem aqui nesse verso 13, né? Até que todos cheguemos à unidade, né? Do pleno conhecimento. Irmão, então precisa estar claro. Aí o próximo versículo lá o próximo, mesa do Senhor, né? Então nós podemos pegar lá e colocar aqui nesse verso 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, né? A mesa do Senhor é um firme fundamento nosso. A mesa do Senhor não pode ser, ninguém pode tirar da nossa mente. Nós não podemos ser agitados, chegar um aqui, afinal de contas a mesa do Senhor é simplesmente um memorial. Não, a mesa do Senhor é uma realidade espiritual que nós temos experimentado. E nós precisamos experimentar com realidade. Ninguém pode tirar essa convicção do nosso coração. Por quê? Porque houve a palavra, houve uma comunhão com Cristo e a igreja. Então a mesa do Senhor é uma realidade espiritual tremenda e que nós precisamos compreender muito claro, porque senão, irmão, nós vamos ser misturados e vamos trazer coisas do mundo para a mesa do Senhor. Aí nós vamos nos perder, né? Mas a mesa é uma realidade preciosíssima. O outro item, oração. Vamos pegar essa oração e vamos colocar no verso 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O que nos leva a ter essa comunhão, saber que Cristo é o nosso cabeça? Oração. Joelho no chão. Boca no pó. Vai nos levar a essa comunhão perfeita. Vai nos levar, a oração, então, ela é crucial para a igreja, sabe? Porque o Senhor mesmo diz, aquilo que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra será sido desligado no céu. Então essa realidade, irmãos, nós crescendo em amor em Cristo, que é o nosso cabeça. Então, irmãos, esses 4 versos, pegando esses 4 pilares da caminhada cristã, né? Se faltar um deles nas nossas vidas, nós vamos andar como uma cadeira. A cadeira tem 4 pés. Experimente sentar numa cadeira dessa tirando um dos pés. Com certeza você vai cair. Ou você vai ter que fazer muita força para não cair, né? Se essa banqueta aqui, ela tem uma haste aqui, mas ela tem 4 pés. Tira um pé daquele, eu não vou poder soltar ela, porque ela pode cair, né? E assim a nossa vida cristã. Se nós não tiver fundamentado nesses 4 pilares, irmãos, se nós não tiver convicção desses 4 pilares em nossas vidas, sabe o que vai acontecer? Nós vamos viver de dificuldade em dificuldade, de desespero em desespero, de angústia em angústia, tá? O Senhor mesmo disse, no mundo tereis aflições, né?
falando que para nós, que nós passaríamos por dificuldades. Mas ele diz algo precioso. No mundo teremos aflição, mas tende bom ânimo. O que é bom ânimo? Né? O que é? Na aflição, ter bom ânimo. Mas ele completa, porque eu venci. Né? E ele vive em nós. Quem somos nós? Mais do que vencedores. Né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Nada, irmãos. Então, quando nós estamos fundamentados nesses 4 pilares da vida cristã, nós vamos passar por aflições, sim. Mas nós vamos ter bom ânimo, porque Cristo é o nosso vencedor. Sabe? Ele já nos deu a vitória. Nós só vamos passar, e ele diz assim, agindo como o irmão leu na abertura, agindo eu, quem impedirá? E ele já nos deu a vitória, sabe? Mas nós ficamos, o inimigo lança suas setas e nós nos apavoramos. Nós não se firmamos na palavra dele, né? Aí nós balançamos, nos desesperamos. Então nós precisamos avaliar nossa vida diante do Senhor, sabe? E só tem um meio de nós avaliarmos a nossa vida diante do Senhor: arrependimento. Primeiro ponto, arrependimento e seguir. A Bíblia diz lá em Apocalipse, né, para a igreja de Éfeso: veja onde você caiu, volta, arrepende-te e segue. Então o arrependimento, graças ao Senhor, que o arrependimento, o Senhor colocou muito claro para nós, porque Ele conhece o nosso coração. Agora, muitas vezes nós cantamos aquele cântico: o Senhor cresce, é necessário que o Senhor cresça, e nós diminuímos. E precisa ser uma realidade nas nossas vidas, né? Porque para Cristo crescer em nós, tem que sair muita coisa de nós. Muita coisa, né? É aquilo que o Senhor diz: negue-se. Então, irmãos, precisa estar muito claro esse, por que o Senhor então traz uma palavra tão preciosa para nós aqui. E logo em seguida ele diz assim no verso 17: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, né? É algo para nós analisarmos, né? Porque os gentios andam fazendo as coisas que eles acham melhor, que eles querem, mas nós, igreja do Senhor, não. Nós somos separados. Então o alerta ele vem falando assim, ó: os gentios andam dessa forma. O gentio anda na vaidade dos seus próprios pensamentos, e está normal para eles, mas para nós, não. Para a igreja do Senhor, não. Sabe? Então eu quero andar um pouco nesse verso 17. Como é que nós devemos andar? Vamos primeiramente, não vamos desmarcar aí Efésios, nós vamos voltar, mas vamos andar 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 4. Primeira Pedro capítulo 4. A palavra a partir do verso 1 vai nos falar assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne,
já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Amém? Tendo Cristo sofrido na carne, armai vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Amém? Então, esse fala muito claramente aqui da obra que Cristo realizou. Um dia Cristo nos encontrou no pecado e disse assim, eu vim para te buscar. Eu vim para te salvar. Se revelou a nós e nós cremos. Agarramos a palavra do Senhor. Porque não tinha outra situação para nós mais. Porque o Senhor nos levou no fundo do poço para dizer assim, agora eu estou aqui. E aí então nós deixamos o pecado. Mas agora ele diz assim no verso 2: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, irmãos, esse tempo que nos resta, nós devemos viver segundo a vontade de Deus. Nós devemos, nós já sofremos a perca do nosso velho homem, que nos fez tanto mal. Um dia nós dizemos assim, basta. Por quê? Porque Cristo nos encontrou, Cristo realizou aquela obra perfeita lá na cruz, né? E nós ousamos crer, e o Senhor então pagou o preço que era pela nossa vida, né? Então Ele sofreu na carne, ali na cruz. Agora nós então cremos, aquilo foi para nós algo muito precioso. Agora Ele diz assim, aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Por quê? Nós sofremos, porque nós não tínhamos nada mais para olhar, a quem olhar, somente para Cristo. Então nós deixamos aquela vida de pecado, nós deixamos, pela graça do Senhor que nos encontrou. E então Ele diz assim, Ele vem agora o tempo que vos resta na carne, que vocês vão viver aqui, vivam não segundo as paixões, a vontade dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, irmãos, que preciosidade, que nós precisamos entender que nós não estamos aqui mais para viver do nosso jeito, as nossas paixões, mas viver segundo a vontade de Deus. Vamos apertar um pouquinho mais. Filipenses capítulo 4. A palavra vai sempre apertando nós, irmão. Não se preocupe, isso é para a glória de Deus. Que lá na frente o Senhor vai ter. Filipenses capítulo 4. Lá na frente o Senhor vai ser glorificado em nossas vidas. Filipenses 4, o verso 8. Nos fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Não segundo o pensamento do mundo, mas segundo o pensamento de Deus. Então, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Verso 9: o que também aprendestes e recebestes e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz seja convosco, né? Então a Bíblia está cheia de exemplos de homens que o Senhor usou para nos deixar o trilho.
Paulo é um deles, que deixou trilhos para nós trilharmos, né? Seguirmos os passos dele, para termos uma vida então de prática da justiça de Deus, né? Então, gravem bem isso. O que também aprendestes e recebestes e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz seja convosco, né? Por isso que por isso, irmãos, que o mundo está olhando para nós. O mundo olha para a igreja. Mas o que o mundo vê na igreja hoje? Mistura. Não vê nada de atrativo. Na igreja primitiva, aqueles que viam, eles olhavam e percebiam a diferença naquela igreja. Mas hoje a igreja, no modo geral, está mais misturada com o mundo do que... Então a igreja o mundo está mais dentro da igreja do que a igreja um testemunho para o mundo. Então as pessoas estão olhando para nós, né? E o Senhor está e o Senhor está buscando um povo dentro do seu próprio povo, um povo onde Ele possa se revelar, um povo onde Ele possa manifestar o seu grande amor, e nós sejamos um diferencial, né? Eu penso, irmão, se o Senhor encontrar aqui 3 ou 4 corações realmente com o coração voltado ao Senhor, dizendo assim, ó, eu quero abandonar tudo isso por amor ao Senhor, Ele põe fogo nessa cidade. 3 ou 4 vidas, sabe? Ele conquistou, ele com Paulo e Barnabé. Paulo e alguns outros incendiaram aquele mundo romano. Botaram o Império Romano de cabeça para baixo. Por quê? Porque o Senhor encontrou ali lugar de se revelar, né? E é o que o Senhor quer fazer hoje, irmãos. Vamos mais um pouquinho, irmãos. 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 10. Vamos ver a partir do verso 1. E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns, mas vos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza e sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é para o verso 4 e verso 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas. Sofismas quer dizer orgulho, arrogância, né? Então, as nossas armas,
elas não são carnais, elas são espirituais. Por isso nós devemos combater o nosso inimigo de joelho. Nós devemos combater o nosso inimigo com a palavra do Senhor, porque é a espada do Espírito. Nós devemos combater o nosso inimigo em comunhão uns com os outros, em Cristo Jesus, né? Então, essa deve ser a nossa luta. E aí o verso 5 diz: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, nossos pensamentos, irmãos, nós devemos levar cativo ao Senhor. Porque nessa luta, Senhor, irmãos, se nós não dependermos de Cristo, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ser derrotados. Por isso nós devemos levar nossos pensamentos ao Senhor, porque o inimigo vai lançar suas setas. Aonde? Na nossa mente. Primeiramente ele vai ganhar a mente, depois ele ganha o resto. Se ele ganhou a nossa mente, a batalha está perdida, né? Por isso que os nossos pensamentos têm que estar em Cristo, certo? Para que nós não então nos misturemos com o mundo, né? Nós vamos ver o texto ainda lá na frente, mas eu imagino, irmãos, Paulo, né? Ele falando assim que ele tinha falado para muitos, mas ele cuidava, ele esmurrava o seu próprio corpo e reduzia o seu próprio corpo à escravidão, para que ele, tendo pregado a muito, ele não fosse desqualificado. Então veja só, irmãos, ele levava o pensamento dele sempre ao Senhor, para que então o Senhor pudesse trabalhar e guardar ele de todo o mal. Voltemos, irmãos, a Efésios. Nós temos muitos textos, irmãos, que chamam a atenção para o nosso pensamento, nos chama a atenção para aquilo que nós devemos cuidar, tá? Mas então esses textos que nós já olhamos já dá uma firmeza, né? Então, verso 17: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os gentios andam dessa forma, mas nós, cristãos, não devemos andar dessa forma. E aí ele vai no verso 18: obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Eu quero pegar esse verso 18 também, para nós darmos uma andada, para nós identificar o nosso coração, irmão. Será que nós não estamos andando também nessa mesma disposição, né? Obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Isso aqui é um alerta para nós. Então, dessa forma aqui, nós não devemos andar mais, né? E a palavra traz muitas exortações a esse respeito. Quem anda com o seu coração de dureza de coração é o mundo, a igreja não, né? Então, vamos andar um pouco também pela palavra nesse verso 18. E o primeiro, irmãos, Romanos capítulo 1. Depois nós vamos ver alguns versos no Velho Testamento. Então, Romanos capítulo 1. A partir do verso 18. A palavra nos fala assim: a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer
é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, inculpáveis. Inculpáveis. E aqui eu quero chamar a atenção. Está falando que ninguém vai ser chegado diante de Deus e não vai conhecer. Vai dizer, Senhor, eu nunca ouvi falar do Senhor. Porque a própria natureza manifesta a glória de Deus. Basta olhar para a natureza, você vai ver a mão de Deus, dando testemunho de Deus, né? Agora, será que muitas vezes nós, cristãos, então, o mundo, ele vai ser julgado por Deus, mas e agora a igreja? E aí ele fala aqui no final do verso 20, tais homens são por isso inculpáveis. Por quê? Porque viram a manifestação de Deus em toda a natureza. Agora em nós, cristãos, que vimos a face do Senhor, vimos a obra de Cristo em nossas vidas, como que vai ser? Né? Vamos seguir um pouquinho mais. Porquanto tendo conhecimento conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculpando-se por sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Vamos parar por aqui. Nós temos mais, mas vamos parar por aqui. Será que nós não estamos vivendo desta forma também, irmão? Será que nós não temos elegido deuses nos nossos corações, mesmo conhecendo o Senhor, mesmo andando com o Senhor, mesmo ouvindo que o Senhor diz, não temas, porque eu sou contigo? Será que nós não temos provado? Se nós tivermos dessa forma, o Senhor vai nos entregar. Para quê? Para que isso seja, nós possamos, como o Senhor tratou com Israel, né? Vários anos, o Senhor enviou Jeremias no último dos profetas antes da cativeiro da Babilônia, firme, falando, se arrependam. Mas o povo de Israel, o povo do Senhor, elegia deuses para si, adoravam. O Senhor então entregou eles para que eles pudessem ir para a terra da Babilônia, onde ali tinha deuses, para que eles pudessem escolher à vontade, certo? Então tenhamos cuidado para que isso não aconteça em nós, certo? Então alerta para nós. Vamos um pouquinho para o Velho Testamento. Vamos ver algumas palavras em Jeremias. Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Vamos ler a partir do verso 4. Diz assim:
assim por ti mesmo te privarás da tua herança, que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Então vamos procurar entender um pouquinho esse versículo aqui. Se nós não andarmos com o nosso coração voltado ao Senhor, quem é a nossa herança? Cristo. Cristo é a nossa herança, né? E quem é a herança de Cristo? A igreja, né? Mas a palavra de Deus diz assim: assim por ti mesmo te privarás da tua herança. Se você não andar com o coração voltado ao Senhor, correto ao Senhor, buscando a mente do Senhor, não vai ser o Senhor que vai tirar a tua herança, porque você vai perder ela por você mesmo, né? E aí diz assim, que te dei, a herança que eu te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos. Quem são os nossos inimigos? Quem são? O diabo, lá em Efésios diz os principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, as hostes espirituais do mal, né? Então nós vamos servir quem? Quem são os nossos inimigos? Nós vamos servir esses inimigos. O diabo vai colocar a mão sobre nós e vai nos levar para o mundo, aí vai soltar, e nós vamos servir a esses. Então o nosso viver será um viver de trevas, certo? Então devemos ter cuidado. O verso 5 fala assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, né? Então maldito aquele que confia no homem e não confia no Senhor, que bota a sua capacidade no homem e não no Senhor. E aí ele segue algo preciosíssimo assim, aqui no verso 6. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vir o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável, né? Então esse é aquele que confia, aquele que busca no seu coração as coisas desse mundo. Então ele vai perder a sua herança, vai servir os seus inimigos, e então ele vai ter a vida dele se tornará um deserto, uma sequidão, morte, né? Então, um alerta. Mas veja o verso 7, irmão. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Duas coisas eu queria chamar a atenção. Quando vem o calor, então aquele que coloca a sua confiança no Senhor, quando vem o calor, quando vem a tribulação, ele se socorre em quem? No Senhor, né? Lembre-se, no mundo terão aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci, né? Então a nossa segurança está aí nesse vencedor, né? As aflições vêm, mas nós tenhamos bom ânimo, por quê? Porque nós estamos do lado vencedor, né? Então quando vem o calor, né, as suas folhas ficam verdes, né, bonitas, e na sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos, né? Então quando vem as dificuldades, não vai apavorar aquele que teme ao Senhor.
né? Mas, então, ele vai produzir fruto, mesmo em ano de sequidão. Por quê? Porque as raízes dele estão lá no ribeiro. As raízes nossas estão em Cristo. Nós estamos arraigados em Cristo, né? Alicerçados em Cristo. Então nós podemos dar fruto a qualquer... eu penso que quanto mais dificuldade, mais nós damos fruto, né? Mais nós damos fruto, porque quanto mais dificuldade, mais nós nos socorremos no Senhor. E mais o Senhor, então, através de nós, jorra esses frutos preciosos. Amém? Vamos um pouquinho a mais, irmãos. Verso 9. Veja por que nós não podemos confiar no homem. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Né? Por isso nós não podemos confiar no homem. Por isso que nós não podemos confiar na alegria, muitas vezes, do nosso coração. Mas nós temos um alvo, que é Cristo, sabe? Então nós temos que nos socorrer, e a nossa alegria não é no nosso coração, é porque Cristo vive dentro de nós. Amém? Quem o conhecerá? Nem nós, irmãos, muitas vezes conhecemos o nosso coração. Mas a palavra segue dizendo assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações, né? Lembre-se que eu falei do cântico. Nós cantamos que Cristo cresça e nós diminuímos. Isso precisa ser uma realidade. Agora, o Senhor que conhece o nosso coração, o Senhor que prova o nosso coração, isso está dentro de nós realmente, ou é só da boca para fora? Sabe? Então o Senhor, Ele prova, e Ele vai nos dar, segundo o proceder do nosso coração, segundo os frutos das nossas ações, aquilo que nós desejamos. Então Ele conhece o nosso coração, Ele está ali olhando, Ele está ali sondando, e Ele vê que as nossas orações muitas vezes é da boca para fora, né? Senhor, toma minha vida. Quantas vezes nós temos orado isso? Senhor, toma minha vida, Senhor. E aí o Senhor está lá, e aí o Senhor olha no nosso coração, nós estamos com tanto apego nas coisas desse mundo, né? Nós estamos com tanto entulho nos nossos corações, né? Então, nossa vida muitas vezes é muito preciosa para nós, e nós não queremos largar, mas nós oramos: Senhor, toma minha vida, Senhor, me faz. Irmãos, nós precisamos tomar uma atitude diante de Deus. Senhor, eu quero dar um passo aqui de fé, sabe? Porque muitas vezes nós ficamos parados e dizemos: Senhor, faça em mim, Senhor. E o Senhor diz assim: ó, ande, meu filho, fale. Senhor, eu quero ser um evangelista. Senhor, eu quero falar do Senhor para aquela vida que está lá perdida. Senhor, eu quero falar, me capacite, Senhor, a falar. Aí o Senhor coloca a gente junto. Quantas vezes isso já aconteceu? Junto. Dá um acaso lá, nós nos encontramos, que não é um acaso, é o Senhor, né? Aí nós engasgamos e não falamos. Senhor, me dê mais uma oportunidade. O Senhor nos dá. E o Senhor diz assim: fala. Senhor, mas o Senhor não me capacitou. Eu vou capacitar você quando você falar. Quando você falar do meu amor, aí o restante vai ser eu, porque eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. É o que o Senhor disse para Jeremias no capítulo 1. Lembra que nós lemos na quarta-feira? Eu coloco as minhas palavras na tua boca, mas quando isso? Quando você falar. O Senhor, Ele trabalha dessa forma. O Senhor não nos enche para daí nós... Não, Ele vai nos dar para que nós possamos entregar. Vamos
Temos muito mais textos, irmão, mas vamos voltar para Efésios novamente, para nós terminarmos. Efésios capítulo 4. O verso 19 é a mesma sequência, né? Fala assim: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram a dissoluções, para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. Certo? Então, temos que ter cuidado para nós não sermos endurecido o nosso coração, sabe? Pelo pecado, e nós se tornar insensíveis. Mas aí no verso 20 ele diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi assim que aprendestes Cristo, né? Nós não aprendemos de Cristo, nós aprendemos uma pessoa. Essa pessoa vive dentro de nós, e essa pessoa vai se manifestar através de nós, né? Através de nós. Então precisamos ter essa clareza. O verso 21 diz assim: se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus, né? Nós não, esse verso não cabe para nós, porque nós hoje mesmo nós vemos todinho aqui o que o Senhor fez, né? Ele mesmo concedeu para nós, para nos ensinar, para revelar Cristo, para que nós não sejamos confundidos por um lado, pelo outro, pelos homens, mas nós tenhamos Cristo em nossa mente. Então, se nós não cuidarmos, nós podemos viver como que se nós não ouvimos a palavra de Deus. Então é algo muito... precisamos atentar para isso, né? E aí o verso 22, no sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade, né? Então aqui não precisamos nem de explicação, porque o próprio texto explica para nós, e nós já temos cansado, nós já temos muitas vezes nós temos que o nosso sabido e revido, e já está na nossa mente que o nosso velho homem foi com Cristo crucificado, né? Agora precisamos nos revestir do novo homem, que se renova a cada dia nas nossas vidas. Dependência do Senhor, para que nós possamos então andar na sinceridade do Senhor. Um último texto, irmãos, nós já temos com o nosso tempo já quase esgotado, mas eu gostaria que nós fôssemos no Evangelho de João, capítulo 6, para nós encerrarmos por aqui. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá.
Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que vossos pais comeram, contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Amém? Então aqui está o segredo, irmão, para nós termos uma vida não como o mundo, transformando as nossas mentes para que nós possamos nos alimentar de Cristo. Cristo é o nosso alimento, né? Lembre-se que quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então quem tem que expressar, o que nós estamos fazendo aqui? Expressando a glória do Senhor. Simples assim. O nosso dever e o nosso viver é para expressar a glória de Deus aqui nessa terra, né? E não sermos conformados com o mundo. A palavra sempre vai trazer essa firmeza para nós, exortando os nossos corações, para que nós então andemos. Reflitamos em tudo o que o Senhor tem falado para nós. Amém?